Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Marlen, sou formada em contabilidade pela Universidade Federal do Amazonas, sou pós-graduada em controladoria e auditoria contábil, atuo na área há mais de 15 anos. Essas são minhas redes sociais, meu Instagram é contadora_Marlen e meu Facebook Marlen Gonçalves. E o objetivo deste vídeo é sobre imposto de renda 2024, tirar algumas dúvidas. Eu vou mostrar o exemplo prático do cálculo do imposto a restituir. Os tópicos, na verdade, são quem está obrigado a declarar imposto de renda. Vou mostrar o exemplo prático, né, do cálculo do imposto a restituir. O MEI é obrigado a enviar a declaração. O Uber tem que declarar imposto de renda. Aquisição de veículo, aquisição de imóveis. Para esse vídeo não ficar longo, falarei apenas sobre o tópico quem está obrigado a declarar e demonstrar o cálculo do imposto a restituir. Antes de eu explicar esse slide dos novos limites de obrigatoriedade de entrega do imposto, preciso esclarecer a diferença de ano calendário e exercício. Por exemplo, esse ano de 2024, que é o ano calendário, vamos entregar as informações referentes a 2023, que é o exercício. Entendida essa diferença, vamos lá para os valores de atualização. Agora, para o ano calendário de 2024, que estão em negrito. Limite de rendimentos tributáveis passou de 28.559,70 em 2023 para agora 2024, 30.639,90. Limite de rendimentos isentos e não tributáveis, de 40 mil para 200 mil. Receita bruta da atividade rural, de 142.798,50 para 153.199,50. Posse ou propriedade de bens e direitos, de 300 mil para 800 mil. Nesse vídeo, vou destacar os casos mais comuns de obrigatoriedade. Por isso, não falarei da parte relacionada à obrigatoriedade de bens e direitos no exterior, que é essa parte aqui de baixo. Porém, deixei no slide como informativo. Nesse próximo slide, está reforçando sobre a obrigatoriedade de entrega da declaração de quem reside no Brasil. Quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90. 2. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 200 mil. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, por exemplo, venda de uma casa. E aqui fala sobre. Nesse vídeo, vou destacar os casos mais comuns de obrigatoriedade, por isso também não falarei do item 4 da Bolsa de Valores, porém deixei no slide como informativo. Eu trouxe o exemplo do informe de rendimento, que a empresa entrega para o funcionário por volta do início de março de 2024, que é depois do envio da DIRF, que é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, que a empresa informa para a Receita Federal os rendimentos de cada funcionário. E o prazo de envio é até final de fevereiro de 2024, referente ao exercício de 2023. E o que o funcionário faz muitas vezes, por falta de conhecimento? Ele guarda esse documento, não verifica o valor desse campo aqui de
total de rendimento, inclusive férias. Se atingir o limite de obrigatoriedade do envio da declaração, que esse ano, o calendário de 2024, é de R$ 30.639,90, como vimos aqui nesse item 1. E o funcionário só se dá conta quando o seu CPF fica com restrição perante a Receita Federal. Aí, nesse caso, é penalizado com multa, que é no mínimo R$ 165,74, pelo não envio da declaração no prazo. E outro ponto importante, por exemplo, vamos supor que nessa linha de total de rendimentos, inclusive férias, seja inferior ao valor de R$ 30.639,90. Mas nesse outro campo, no item 5, imposto sobre a renda retido na fonte, tenha imposto retido. O que eu oriento? Eu oriento ao funcionário enviar a declaração para até a restituição do imposto. Caso contrário, vai ficar para a Receita Federal esse valor. Essa tabela é a tabela progressiva. Serve como base para o cálculo do imposto de renda. Nesse primeiro quadrinho aqui, é de janeiro a abril. Era um limite de isenção, que era R$ 1.903,98. Já de abril a dezembro de 2023, o limite passou a ser de R$ 2.112 isento. Essa outra tabela é a tabela progressiva anual. Na tela anterior que eu mostrei, essa daqui é a mensal. Já essa outra aqui é a anual. Vocês vão entender melhor mais na frente quando eu explicar o cálculo do imposto retido. Então, até R$ 24.511,92 não tinha retenção de imposto de renda, era isento de imposto de renda. A partir desse valor aí já paga imposto. Essa tela é o print da ficha preenchida do programa da declaração. Quero mostrar para vocês como ficam as informações já preenchidas e como chegar na base de cálculo para entregar o valor do imposto. Por exemplo, aqui, rendimento de pessoa jurídica pelo titular, R$ 38.587. Esse valor aqui, que está preenchido no programa da declaração, é o mesmo que está no rendimento que a empresa entregou para o colaborador, nesse campo aqui, de R$ 38.587. Então, é o ganho do colaborador. Já nessa outra tela, também do programa, é a tela de deduções. Então, temos aqui as contribuições previdenciárias de 4.074,64, desculpa, 4.070,64, que é o INSS, que fica nesse campo do informe de rendimento. Nesse item 2, 4.070,64. Temos também valor de dependente, 6.825,24.
referente a 3 dependentes aqui. Ou seja, a Receita Federal diz que cada dependente tem um valor de dedução de 2.275,08. Por isso, deu o total de 6.825,24. Também temos despesa com instrução de 1.245,24. Nesse exemplo, é o valor total pago em 2023, referente à faculdade de uma das dependentes. Também temos despesas médicas de 1.595,69, que é referente a plano de saúde e consultas particulares. Então, total das deduções perfaz um total de 13.736,81. Então, a leitura é a seguinte: os 38.587 que vimos nessa tela aqui é o ganho, é o quanto o funcionário ganhou em 2023. Já as deduções que vimos nessa outra tela aqui, que são as despesas que a Receita Federal permite que diminua do salário para assim chegar na base de cálculo do imposto. Então, é uma matemática básica simples. 38.587, que é o valor que ele recebeu de salário, menos 13.736,81 de deduções, que resulta em 24.000, que é a base de cálculo aqui demonstrada, 24.850,19. E essa outra imposto pago é o imposto que mensalmente a empresa descontou do funcionário e repassou para a Receita Federal, de 2.096,68. Então, o cálculo eu vou demonstrar no próximo slide. Vamos encontrar o valor a restituir dessa tela aqui, ó, por deduções legais, imposto a restituir, 2.071,31. Como é que a Receita Federal chegou nesse cálculo? É o que eu vou demonstrar nessa outra tela aqui. Base de cálculo, 24.850,19. Foi o que eu já expliquei, que pegou os 38 mil lá de quanto o funcionário recebeu, menos as deduções, deu um total líquido de 24.850,19, que chamamos de base de cálculo, vezes 7,5, que é o imposto que da tabela progressiva que pegamos. Ó, 24 foi o valor da base de cálculo, 24.850. Então, ele está nessa faixa etária do imposto de... Tá aqui, essa daqui. Ele está aqui nessa faixa etária da alíquota de 7,5%. Então, voltando lá para o cálculo, dá um total de imposto a pagar de 1.863,76. Mas a Receita Federal diz assim: desse valor aqui de 1.863,76, você pode diminuir esse valor aqui, ó, nessa coluna aqui, dedução, 1.838,39.
Então, temos de imposto devido, que é o mesmo imposto a pagar, 1.863,76 menos 1.838,39, que é o quanto podemos diminuir. Chegamos num valor a pagar de 25,37, onde podemos enxergar aqui nessa linha aqui, ó, imposto devido, 25,37. E só que a empresa já descontou do funcionário e recolheu o total de 2.096,68. Então, a Receita Federal vai falar assim: eu já recebi aqui 2.096,68, só que o colaborador teria para, de fato, de imposto a pagar 25,37. Então, pega 2.096,68 menos 25,37, que era o imposto realmente que deveria ser pago, chegando num total de 2.071,31 de imposto a restituir. Então, esse valor aqui que vai voltar para o funcionário, que é demonstrado nessa linha aqui, ó, nesse campo, 2.071,31, por deduções legais, imposto a restituir. Se gostou do conteúdo, curte e compartilhe com alguém que pode se beneficiar dessa informação. Até o próximo vídeo.